Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo. Hoje iremos falar sobre uma das relações usadas em termodinâmica. A relação é o seguinte: a derivada parcial da pressão com relação à temperatura, mantendo-se V constante, é igual menos a derivada parcial do volume com relação à temperatura, mantendo-se a pressão constante, dividido pela derivada parcial do volume com relação à pressão, mantendo agora a temperatura constante. Essa é a relação que iremos mostrar nesse vídeo. Bem, dessa expressão 1, que eu já falei anteriormente, temos que considerar uma função do tipo x, y e z sendo uma constante, né? De modo que o x aqui vai estar em função de y e z, enquanto o y vai estar em função de x e z, e o z vai estar em função de x e y. Dessa forma, se a gente fizer a derivada parcial do x, do y e do z, temos que aqui para o y, que o dy é igual a derivada parcial de y com relação a x, mantendo-se z constante dx, mais dy com relação a dz, mantendo-se x constante dz. O mesmo pode ser feito para o dz, de modo análogo. Assim, temos que, se a gente substituir lá o dz pelo dz encontrado na equação 4, o dz aqui da equação 3, e substituir aqui pelo dz encontrado na equação 4, temos a seguinte expressão, a expressão 5. De modo que temos dy, aqui uma função de dy, dx, outra dx e outra dy. Então, o objetivo aqui é separar os termos, né? Onde é dy e dx. Desse modo, vamos subtrair dy de ambos os lados e depois reorganizar. E assim fica essa expressão 6, né? Onde temos um termo aqui com relação a dx e outro termo com relação a dy. Isso aqui é igual a zero. Como não estamos interessados em dx e dy igual a zero, para essa igualdade ser zero, então a única solução possível é que esses termos aqui sejam zero. Assim como é mostrado na equação 7. Dessa maneira, né, a gente pode obter a equação 8 a partir desse primeiro termo aqui. É só isolar, é só subtrair ambos os lados por esses dois termos, o produto desses termos aqui, temos essa expressão 8. O mesmo acontece se a gente subtrair, no caso aqui, somar ambos os lados por 1. Aí esse 1 aqui vai desaparecer e aqui vai surgir 1. Então, é essa equação 9. Ainda, essa equação 9 aqui, temos que esse termo a gente pode passar para baixo, né? Ou seja, se a gente dividir ambos os lados por esse termo aqui, esse termo aqui desaparece nesse lado e aqui vai ficar embaixo, que podem ser reescritos dessa forma aqui, né? Onde dx, dz com relação a x constante é igual a 1 sobre dz dy, né? Com relação a x constante. Ou seja, a gente pode reescrever ainda dessa forma aqui, com expoente negativo, se a gente inverter digamos assim, o dividendo pelo divisor. Por exemplo, aqui é dy, se a gente inverter ele, colocar embaixo e o dz em cima, aqui fica menos 1, igual é mostrado, certo? Bem, a partir dessas duas relações, iremos encontrar a expressão 11, né? Por exemplo, aqui, da expressão 8, né, temos esse termo, dx, aliás, dy com relação a dx, z constante, e aqui temos menos dy com relação a z e mantendo-se o x constante. Esse termo aqui é o mesmo que a gente encontrou na equação 9. Se a gente substituir, essa expressão torna-se igual a esse termo aqui, vai ser 1 sobre isso, né? Então, temos essa expressão 11 aqui. Mas, no geral, ela é escrita dessa maneira aqui, da forma da equação 10. De modo que assemelha-se com a regra da cadeia, né? Aqui eu tenho o y com relação a dz, onde aqui tem o dz, né? Aqui, ó, eu tenho também dx, é como se fosse uma regra da cadeia, anularia o dz aqui, o dx aqui, mas não é regra da cadeia comum, por quê?
Porque na regra da cadeia, essas variáveis aqui, mantida constante, seria a mesma. Seria x, x, x. Aí sim, seria a regra da cadeia e seria igual a 1. Nesse caso, é uma relação diferente. Então, essa relação aqui é igual a menos 1, como foi mostrado anteriormente nos passos. Provamos que uma regra da cadeia, no qual as variáveis são diferentes, né, ela é igual a menos 1. Ou seja, se tivesse mais termo aqui, 4, 5, seria a mesma forma. Seria igual a menos 1. E uma coisa interessante é o seguinte, ó, aqui temos duas variáveis, temos três variáveis, né? X, y e z, e quando a gente deriva com relação a essas duas, ó, aqui tem y e z, o x é constante. Quando a gente tem o z e o x, o y é constante. E quando a gente tem o x e o y, o z é constante. Então, ou seja, quando eu estou operando com duas, a outra variável é constante. E assim sucessivamente, se eu pudesse fazer para mais variáveis, nesse caso eu estou fazendo para 3. Aí, voltando às informações da questão que a gente propôs mostrar, né? Se a gente substituir o y pela pressão, o x pela temperatura e o z pelo volume, a gente mostra aquela relação lá de pressão, temperatura e volume que a gente propôs no início da questão. A gente poderia fazer novamente com essas variáveis, mas eu achei melhor fazer em termos de x, y e z por simplicidade, certo? Mas já pode ser feito direto nessas variáveis, pressão, temperatura e volume. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar hoje. Caso tenham gostado do conteúdo, se inscreva no canal e assine as notificações, pessoal. É isso, tchau.